Olá, aqui Edgar Show, falando, arquitetando o futuro uma vez mais. Desta vez eu quero falar sobre pobreza. Pobreza é um dos maiores inimigos do homem, se não for o maior inimigo do homem. E eu acredito nisso com todo o meu ser. E apesar, por que eu falo de pobreza? Porque pobreza não tem nada de bom. Pobreza não dignifica o homem. Pobreza traz desgraça, traz miséria ao ser humano. Desgraça, não existe nada que denigre a raça humana mais do que a pobreza. Veja só nos países onde a pobreza abunda e você irá reparar a desgraça que a pobreza traz. Os rastros da pobreza em tudo quanto é canto, em todos os locais, seja isso em África, que é o continente que mais epitomiza a realidade da pobreza, seja isso em alguns países da Ásia, seja isso na América do Sul, que é lá onde é predominante também em alguns desses países. Em tudo quanto é canto, onde existe pobreza, você vê a falta da dignidade humana. A pobreza reduz o homem a nada, reduz o homem a viver como um animal ou até se calhar a comportar-se pior como um animal. A pobreza reduz o homem a rastros. Simplesmente ele acaba removendo de si aquilo que o dignifica como ser humano. Não existe nada de bom na pobreza, mas nada. A pobreza não é uma virtude. Infelizmente, durante muitos anos, muitas décadas e séculos atrás, por causa de uma certa narrativa religiosa, a pobreza foi ensinada, foi ministrada, foi pregada como sendo uma virtude. Mas permita-lhe dizer que a pobreza não é uma virtude. Eu não acredito seriamente, sinceramente não acredito que alguém que viva realmente na pobreza, que tenha experimentado o que é pobreza, não acredito que essa pessoa algum dia iria abraçar a pobreza ou quereria que as outras pessoas vivam na pobreza. Se alguém diz que prefere ser pobre, essa pessoa nunca experimentou, não abraçou a pobreza ou simplesmente a sua mente ficou tão cauterizada que simplesmente não vê nenhuma outra saída e prefere estar nesse ambiente. E naturalmente é claro que já ouvi narrativas, já ouvi pessoas a dizerem que olha, eu prefiro ser pobre do que ser rico, eu prefiro não ter dinheiro do que ter muito dinheiro. O pobre é humilde, e como se isso fosse verdade. Eu já vi muito pobre arrogante. Possivelmente as pessoas mais arrogantes são as pessoas pobres. A humildade e a pobreza não andam de mãos dadas. Se calhar a razão pela qual as pessoas são pobres também é porque está associada a essa questão de humildade, de falta de humildade. Não se iluda, não se iluda, não deixe se iludir. Ser pobre ou ser humilde não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver, muito pelo contrário. A humildade é uma virtude, a pobreza não é. A pobreza de virtude não tem nada. Olhe só para a África. A África é o país com os maiores recursos que existem no mundo. Maior, seja de ouro, diamantes, jazigos de petróleo e gás. Mas tudo mesmo nós encontramos esses recursos em África. Não obstante, África é o país mais pobre do mundo. Se você quer a definição da palavra desgraça, venha para a África. Visite a África. Visite certas realidades dos países da África. Quer saber o que é desgraça? Desgraça existe em África. A África que é a definição clara de desgraça. A África é a definição clara de pobreza. Você sendo moçambicano, nascido em Moçambique. Moçambique faz parte de África e não só isso. Moçambique está na lista dos países mais pobres do mundo. Moçambique está na cauda do mundo. É interessante. E é importante, eu trago essa questão à superfície porque é fundamental que você entenda. Uma das promessas de bênção e maldição na Bíblia, quando Moisés falou com o povo de Israel, no livro de Deuteronômio 28, ele disse o seguinte, em termos de bênçãos e maldições, ele disse o seguinte, vocês serão a cabeça e não a cauda. Como condição para que eles obedecessem, como condição ou como consequência da sua obediência aos mandamentos, às ordenanças divinas, que se eles obedecessem a palavra de Deus, eles seriam cabeça e não cauda. O que quer dizer cabeça e cauda? Cabeça e cauda simplesmente significa, se você é cabeça, que você estará numa posição de pódio, estará na posição de liderança, estará numa posição de dignidade, numa posição de influência, numa posição que dignifica uma nação, que dignifica um povo, uma
uma posição que traz orgulho a uma nação. Cauda é o contrário, uma posição de desgraça, uma posição de pobreza, uma posição de humilhação, uma posição de servo, de uma posição de escravo. Então, cauda representa tudo aquilo que é negativo. Mas ele também disse o seguinte, que se vocês não obedecerem os mandamentos, vocês serão a cauda e não serão a cabeça. E essa palavra aplica-se a todos nós ainda hoje. Se nós não observamos os mandamentos divinos, se não somos seguidores dos princípios bíblicos, nós viveremos, nós seremos a cauda, nós estaremos praticamente no... E veja só, olhe só para Moçambique. Moçambique é um país amaldiçoado, simplesmente vive no contexto da maldição e nós vemos isso como consequência da desobediência, como consequência daquilo, das obediências aos mandamentos e aos princípios divinos. É tão simples quanto isso, está lá a palavra e não há discussão com relação a isso. Mas agora a minha conversa é consigo, não é com Moçambique como tal, é você que tolera a pobreza. O simples fato de você ter nascido em África, em Moçambique, e possivelmente numa família pobre ou numa das famílias mais pobres, não quer dizer que você tenha que ser pobre. Isso não quer dizer que você tenha que aceitar e tolerar a pobreza. Não há nada de errado em nascer num continente pobre. Não há nada de errado em nascer num país pobre. E, por sinal, dos mais pobres do mundo. Não há nada de errado em nascer numa família pobre. O que há de errado é permanecer pobre. O que há de errado é escolher a pobreza como estilo, modo de vida. O que há de errado é continuar nessa condição. Tolerar a pobreza. Não fazer nada para eliminá-la e para distanciar-se dela. É errado continuar pobre. É errado não combater a pobreza. É errado tolerar a pobreza. A resposta ou a responsabilidade para se distanciar da pobreza é sua, não é dos seus pais. Você não escolheu os pais que tem, você não escolheu o país onde está, você não escolheu o continente onde está. Isso simplesmente foi uma questão de destino. Você nasceu onde você nasceu, com os pais que tem e tudo mais. Eles podem ser pobres e você não deve odiá-los, detestá-los por isso. Agradece-lhes por lhes terem trazido ao mundo, lhes terem criado e educado até onde você está, para que seja o homem e a mulher que é hoje. Mas, para mudar a sua condição, essa é sua responsabilidade. E tudo começa em você não tolerar a pobreza, porque você nunca poderá mudar aquilo que você tolera. Enquanto tolerar a pobreza, jamais irá mudá-la. Se nós queremos mudar uma certa condição, nós temos que ter ou desenvolver a intolerância por essa condição. Temos que desenvolver a intolerância pela pobreza, de modo a que façamos algo para nos distanciar, para sairmos da condição de pobreza em que nós nos encontremos. Porque a pobreza de dignidade não tem e ela não traz ao homem. A pobreza é uma humilhação para o ser humano. A pobreza é uma desgraça para a humanidade. Se você é um pobre, você é um desgraçado. Tão simples quanto isso. Se você é pobre, você não tem autoridade, você não tem influência, você não tem liderança. Tão simples quanto isso. Você é um pobre ou você é ninguém. Essa pobreza é uma desgraça. Perceba? Então, é fundamental que, em primeiro lugar, você entenda o impacto que a pobreza tem em si, em sua vida como pessoa, como ser humano. E também entenda o que realmente significa ser pobre. Não é nada bom. Nada, não há nada de bom, não há nada de bom na pobreza. Agora, para vocês aí que são alguns ser religiosos ou cristãos, antes de vocês dizerem, mas Jesus Cristo foi pobre. Ora bem, permita-me dizer, Jesus Cristo não foi pobre. Jesus Cristo escolheu ser pobre por uma missão que ele tinha. Porque a Bíblia diz que, embora sendo rico, ele escolheu. Foi uma escolha, ok? Fez escolha e voltou onde ele estava. Parece que ele não permaneceu nessa condição aqui na Terra. Depois de ter terminado a sua missão de 3 anos e meio, o que fez? Voltou. Já perceber? Então, não misture as coisas, porque não é assim, não é verdade. Foi uma escolha, porque estava dentro do contexto de uma missão daquilo que ele vinha cá fazer, ok? Que era resgatar a humanidade. E a Bíblia diz, mesmo sendo na forma de Deus, ele praticamente não usurpou a posição de Deus, mas ele escolheu ser servo. Escolheu ser um homem simples. Para quê? Para ir morrer como até servo. Simplesmente para quê? Para resgatar a humanidade. Porque ele decidiu vir e colocar esse corpo humano e simplesmente assemelhar-se ao ser humano, que é a maioria da população. Porque essa aqui era a sua missão. Agora, então,
Um dos grandes dilemas que existem nas pessoas que são pobres é quando você fica num contexto de pobreza durante muito tempo. O problema com isso é que você acaba se condicionando à pobreza de tal maneira que até racionaliza a razão ou motivo pelo qual você é pobre. Quando você começa a racionalizar por que é pobre, quando começa a racionalizar a sua condição de pobreza, esse é um problema. Significa que você simplesmente sucumbiu, você simplesmente rendeu-se ao impacto da pobreza na sua vida. A pobreza é um gigante que precisa ser derrotado, é um gigante que precisa ser destronado. A pobreza deve ser detestada e deve ser odiada. E eu não tenho nenhuma simpatia com a pobreza, não disse com o pobre, com a pobreza. Não tenho nenhuma simpatia. Eu detesto pobreza com tudo quanto eu tenho no meu ser. Todas as minhas células detestam a pobreza e eu tenho um arrepio pela pobreza. Não gosto de pobreza. Não existe nada de bom na pobreza. Quando você é pobre, você é humilhado. Quando você é pobre, você é um servo. Quando você é pobre, você não tem nenhuma dignidade humana. Você não é dignificado como ser humano. Quando você é pobre, veja só, se na sua família, entre os seus irmãos, você for mais pobre, ainda que seja o mais velho, simplesmente a honra vão dar àquele que tem dinheiro. A honra irá para aquele que tem dinheiro, ainda que seja o mais novo da família. E você vai sendo colocado de lado. Numa família, por exemplo, numa reunião familiar, até aquele que não tem direito de voz, mas porque tem dinheiro, vão lhe dar a voz. O pobre não é respeitado. O pobre nunca é honrado. Mas o que tem dinheiro é sempre honrado a todo momento, em qualquer lugar. Está a perceber? E eu aqui não estou a trazer extremos de pobreza e riqueza. Nem estou a questão de dizer que você deve ser rico. Porque eu sou de opinião, eu digo o seguinte: não é possível todos serem ricos, nem todos serão ricos. Mas isso também não significa que você tenha que ficar na pobreza. Percebe? É importante desanuviar, distanciar-se da pobreza o mais rápido possível. E em segundo lugar também, e eu gostava de trazer essa ilustração, na Bíblia existe um homem, no livro de Eclesiastes, fala-se de um homem. Havia um homem sábio numa certa cidade que estava sendo sitiada pelos seus inimigos, queriam praticamente invadir a cidade. E a Bíblia diz que esse homem, pela sua sabedoria, conseguiu livrar a cidade. O que quer dizer, nenhuma bala foi disparada contra aquela cidade, não houve nenhuma morte, não houve motivos e não houve a invasão. Ele, através da sua sabedoria que ele teve, conseguiu livrar o país, conseguiu livrar aquela cidade, conseguiu fazer com que a cidade não fosse invadida, conseguiu fazer com que a cidade não fosse sitiada pelos seus inimigos. Mas é interessante que depois a palavra de Deus diz o seguinte, que embora aquele homem fosse pobre, ninguém o reconheceu. Aquele homem foi desprezado. Antes mais tarde ninguém esqueceu. Em outras palavras, aquele homem não foi considerado como um herói. E você sabe muito bem, nós quando olhamos para os nossos heróis, os heróis do nosso país, quem são? São os nossos libertadores, não é assim? Aqueles que nos libertaram, que libertaram o país da independência contra o colonialismo e tudo mais. Aqueles que estiveram nas lutas de libertação durante anos, séculos e séculos de colonização em África, em Moçambique. São esses que nós consideramos como heróis. É por isso que nós trazemos nomes como Mwana Mutapa, nomes de Chaka Zulu, como Ngungunyana, porque são homens que resistiram contra a invasão externa. É por isso que não falamos de homens na nossa história como Samuel Magai. Falamos de nome como Eduardo Mondlane e por aí fora, porque são esses homens que resistiram contra a opressão colonial. Agora temos aqui este homem que, através da sua sabedoria, foi capaz de livrar uma cidade toda, um povo todo, de ser sitiado, de ser oprimido, de ser invadido pelos seus inimigos, através da sua sabedoria. Mas ele não foi considerado, ele não foi lembrado, ninguém se lembrou dele, possivelmente, se calhar até as pessoas não o agradeceram. E por quê? E a Bíblia diz, olha, porque a sabedoria do pobre é desprezada. E até agora eu acho isso um paradoxo, um dos maiores paradoxos que existe. Como é que é possível ser sábio e ser pobre ao mesmo tempo? Não percebo essa questão, mas o fato é esse. É um paradoxo muito grande, ser pobre e ser sábio ao mesmo tempo. Porque se você é sábio, a sua sabedoria, deve usar da sua sabedoria para tirá-lo da pobreza, não é assim? Mas se você é sábio, considera sábio e é pobre, você é uma anomalia. É tão simples quanto isso. E você vai continuar nessa situação. Nunca será recordado pela sua sabedoria enquanto for pobre. A sabedoria do pobre é desprezada. Aquele homem foi desprezado porque era pobre. Quando você é pobre, você é desprezado.
Quando você é pobre, você é humilhado. Quando você é pobre, até as meninas não te querem. Até as mulheres não te querem. Você pode ser tão lindo, tão bonito quanto, mas se é pobre, ninguém quer estar perto de si. E a mulher pensa, se você é pobre, se você não é capaz de cuidar de si mesmo, como é que irá cuidar de mim como mulher? Quando você é pobre, simplesmente é desgraçado. Se você é pobre, o que é que você vai fazer consigo na vida? Você nem tem possibilidade, nem tem espaço para sonhar, porque tão simples quanto isso. Nunca será capaz de realizar e materializar os seus sonhos, os seus projetos. Ser pobre é uma desgraça. E a minha mensagem para si hoje é: despreze a pobreza com todas as garras. Não tolere a pobreza. E pare de se associar com pessoas pobres. Porque, em parte, é isso também. Nós somos o produto do nosso ambiente. Somos o produto do ambiente em que nós estamos, o ambiente social em que nós estamos inseridos. Se você faz parte, vive, está integrado num ambiente social onde abunda a pobreza, naturalmente que o pensamento pobre irá ter um impacto muito grande, terá influência no tipo de pessoa que você é, que você será, irá influenciá-lo diretamente. Então, combata a pobreza com tudo o que tem, distancie-se da pobreza. Então, faça de tudo para não continuar pobre. Não há nada de errado, eu quero repetir isso novamente, não há nada de errado em você ter nascido pobre, mas o que é errado é você tolerar a pobreza, é você continuar pobre, é você. E embora não haja nada de errado em ser pobre, ou nascer pobre, há tudo de errado em continuar pobre. É sua responsabilidade fazer tudo, mas tudo que estiver ao seu alcance para sair e se distanciar da pobreza. Ok? Então, essas são as palavras que eu queria deixar consigo hoje, como forma de indignação contra a pobreza. Eu quero que você se indigne contra a pobreza, lute contra isso, não tolere a pobreza de forma alguma, combata, distancie-se e fuja, acima de tudo, fuja da pobreza. Não permita com que a pobreza esteja perto de si. Acima de tudo também, distancie-se daqueles que são embaixadores da pobreza. Distancie-se dos arquitetos da pobreza. Distancie-se de pessoas que continuam dizendo que não há nada de errado com a pobreza. E veja só que quando você começar a tomar certos passos e certas ações para se distanciar da pobreza, algumas pessoas que simplesmente viveram muito tempo na pobreza e que até certo ponto não sabem o que fazer para se livrar dela, vão desencorajá-la e vão até certo ponto falar mal de ti, vão até certo ponto querer mantê-lo naquela posição, porque eles querem companhia. A pobreza gosta de companhia, a miséria gosta de companhia. Então, pobreza traz miséria para as pessoas. Então, não seja um miserável, ok? Porque você é um ser com dignidade e mantenha a sua dignidade. Combata a pobreza, distancie-se da pobreza, evite a pobreza, fuja da pobreza, okay? E crie uma nova história para si. E estas são as palavras que eu queria deixar consigo hoje. Obrigado por ter assistido este vídeo, escutado este podcast. Um abraço para você. Uma vez mais, aqui Edgar Chauki, arquitetando o futuro.